o encontro de Simão Pedro com Jesus, Lucas capítulo 5, estamos falando dos passos necessários para que alguém tenha um encontro com o Senhor Jesus. E o terceiro passo dado por Pedro para seguir a Jesus, para tornar um discípulo dele, foi ele reconhecer que era um pecador, indigno da presença de Deus. No versículo 8, diz assim: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pedro reconheceu tão profundamente os seus pecados, que era indigno estar diante ali do próprio Deus. Ele percebeu que o próprio Deus, o Todo-Poderoso, estava dentro do seu humilde barquinho. Simão entendeu muito bem que necessitava ter uma vida limpa dos seus pecados para tornar um seguidor do Mestre. Ninguém pode seguir a Jesus de qualquer jeito. Tem que reconhecer que necessita de uma mudança de vida. Jesus disse em Mateus 5,8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E em Romanos 3,23 diz: porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Foi exatamente isso que fez Simão. Ele percebeu que estava separado de Deus por causa do seu pecado. E quando ele disse assim: retira-te de mim, Senhor, é porque ele não merecia que o próprio Deus agora estivesse trazendo a reconciliação, porque o homem, por causa do seu pecado, separou-se de Deus. Eu sou um homem pecador, eu não mereço que o Senhor esteja aqui comigo. Pedro abriu seus olhos e percebeu que o próprio Deus, o Todo-Poderoso, que veio lá do céu, estava com ele ali. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a todos os homens, portanto todos pecaram. Ninguém pode alcançar a salvação sem antes admitir que é um pecador e que está afastado de Deus. Para você se aproximar de Deus, primeiro você tem que reconhecer que está longe dele. Para você ter a salvação, primeiro você tem que perceber que merece a condenação por causa dos seus pecados. Em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Para alguém ter a vida eterna, ele precisa reconhecer que por causa dos seus pecados ele merece a morte. Só tem uma solução para o pecador, que é o sangue de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Apocalipse 22,14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Só pode entrar no céu quem é lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Ninguém pode entrar no céu sem a marca do sangue do Cordeiro em seu coração. O quarto passo que Simão Pedro deu para seguir a Jesus Cristo se chama renúncia. Renúncia é abandonar aquilo que está atrapalhando de servirmos a Deus. E Jesus quer que renunciemos tudo aquilo que for necessário para lhe seguir. Jesus disse: tu agora serás pescador de homens. E Simão Pedro tinha que obedecer a Jesus, e para obedecer a Jesus, ele tinha que deixar o barco, deixar a profissão, deixar as suas redes de pesca e seguir a Jesus Cristo e se tornar um pescador de homens. No versículo 11 diz assim: e levando ele os barcos para a terra, deixaram todo e o seguiram. O que eu quero dizer é que você tem que fazer renúncia do pecado, renúncia do mundo, às vezes renúncia até de certas amizades. Jesus disse assim aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 14:33, assim pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Segundo aos Coríntios 5:17, Paulo disse assim: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram para o apóstolo Paulo aqui, porque a sua vida já estava em Cristo. Elas não fazem mais parte da sua vida diária. As coisas velhas e antigas foram renunciadas para que as coisas novas pudessem ocupar o lugar das coisas velhas. E uma das coisas mais difíceis
é a renúncia da própria vontade. Mas para fazermos a vontade de Deus é necessário que façamos morrer a nossa vontade. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Paulo está dizendo, a minha vontade não existe mais, agora a minha vontade é fazer a vontade do meu Senhor. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu só vou na igreja quando o meu coração pede. Ou então, eu só leio a Bíblia quando o meu coração pede. Você é um cristão que está pronto para fazer a vontade de Deus? Ou você é um cristão que ainda faz a vontade do seu coração? Para você fazer a vontade de Deus, você precisa renunciar à vontade do seu coração. Em Jeremias 17:9 diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. O verdadeiro discípulo de Jesus obedece a Deus, mesmo quando o seu coração diz o contrário. Os gregos diziam assim, conhece-te a ti mesmo. Os romanos diziam assim, controle-se a si mesmo. Mas Jesus Cristo dizia, negue-se a si mesmo. O terceiro passo que o apóstolo Pedro deu aqui foi renunciar à sua própria vontade. Renunciar os seus próprios desejos para fazer a vontade de Deus. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus.